Dentro do Supremo Tribunal Federal, nós temos, realmente, alguns ministros que, eu diria que o notório é a falta de saber jurídico. Você não né? contrataria para trabalhar no seu escritório? Não, com todo respeito, porque aqui não tem nada pessoal, não estou ofendendo a honra de ninguém. Essa senhora Rosa Weber, coitadinha, pelo amor de Deus, né? Ela não tem noção ela pode ser boa, ela foi, acho que, juíza do trabalho, deve ser boa em direito trabalhista, né? Concursada, mas assim, direito processual penal, ela não entende absolutamente nada, é evidente que ela não entende nada, né? Salve galera, bem-vindos a mais um programa de Siquê, um programa diferente e hoje muito polêmico. Comigo, Miquel Zacênio, ao meu lado, Júnior Corriça e na minha frente, um cara ainda mais polêmico. Ele, Marcelo Rocha Monteiro, que é procurador do Ministério Público, professor universitário, autor de diversos livros e disse que os ministros do STF querem se igualar aos deuses. Fala aí, professor Marcelo Rocha Monteiro. Olá, uma alegria estar aqui conversando com vocês e vamos em frente aí falando sobre essa situação de insegurança jurídica que o Brasil está vivendo e pela qual eu não tenho a menor dúvida de que o grande responsável é o Supremo Tribunal Federal. Eu vou citar aqui um jurista que, na minha opinião, é o maior jurista vivo do Brasil, que é o professor Ives Gandra Martins, e que disse que o Supremo Tribunal Federal se transformou na maior fonte de insegurança jurídica do Brasil e também no maior partido de oposição do Brasil. Essa última observação não vale mais, porque hoje o Supremo não é mais um partido de oposição, mas infelizmente continua agindo como se fosse um partido político. E, assim, para quem não está acompanhando, a gente tem visto os ministros decidindo muitas coisas e, em tese, é função do juiz tomar as decisões. Por que, na sua percepção, os ministros eles estão se excedendo no papel deles? A função do juiz é aplicar a lei, né? A função do juiz não é criar a lei e a função do juiz não é traçar políticas públicas, né? O juiz não define política de segurança pública, o juiz não define política de saúde pública, o juiz não define política de transporte, de educação, etc. né? Por que o juiz não define essas políticas? Porque se os juízes fizessem isso, se isso fosse função do Poder Judiciário, né, nós seríamos governados por um poder não eleito. Porque definir políticas públicas, criar leis que regem as nossas vidas, dizendo que nós podemos e não podemos fazer, isso é o próprio sentido da palavra governar. E numa democracia, nós queremos ser governados por pessoas que nós escolhemos, né? Que nós elegemos e que nós podemos destituir periodicamente. Né? Se o presidente, o governador ou o prefeito estabelecem uma política de segurança pública, de saúde pública, de educação, de transporte, com a qual a sociedade não está satisfeita, na eleição seguinte, a população manda aquele presidente, governador ou prefeito de volta para casa. Elege outro de outro partido, com outra proposta. Se deputados e senadores fazem leis, né, que a maior parte da população considera inadequadas, inúteis, injustas, o que for, né, a população, nas eleições seguintes para o Legislativo, não reelege aquele senador, não reelege aquele deputado. Né? Mas quando leis e políticas públicas são feitas, são definidas por juízes que são agentes públicos vitalícios e que não são eleitos, né? Eles jamais têm que submeter suas decisões à vontade do povo. Então aí não há mais democracia. Um grande juiz, um dos maiores, na minha opinião, da Suprema Corte Americana, Antonin Scalia, e dizia isso: eu não quero viver
num país governado por 9 juízes vitalícios e não eleitos. Aqui são 11. Lá são 9. Então, eu não quero viver, porque o meu conceito de democracia não é esse. Não é viver sob um governo de pessoas que não... Quem vive sob o governo de pessoas vitalícias e não eleitas é quem vive em ditadura ou quem vive em monarquia absoluta, né? Porque nem quem vive em monarquia constitucional é governado, né, por uma rainha ou por um rei. Na verdade, o rei ou a rainha são chefes de Estado, não são chefes de governo. Só em monarquias absolutas, como a Arábia Saudita, ou em ditaduras, como Cuba, né, é que o povo é governado por pessoas nas quais o povo nunca votou, pessoas que nunca foram escolhidas, governantes que o povo jamais elegeu, e que vão ficar lá até morrer ou até resolverem sair. Para quem não lembra, né, falei de Cuba, né? Fidel Castro ficou no poder até o momento que quis. Depois o irmão dele ficou até a hora que achou conveniente. Então, ser governado por juízes, né, é profundamente antidemocrático. Um juiz não pode, e vou dar o exemplo que eu acho que tem muito a ver aí com a nossa conversa de hoje, né? Um juiz ou um tribunal não pode definir a política de segurança pública de um Estado. Nós hoje temos uma decisão judicial dizendo em que circunstâncias a Polícia do Rio de Janeiro pode ou não pode fazer operações em comunidades dominadas pelo crime organizado. Qual é a lei que está sendo aplicada aí? Onde é que está previsto isso em lei? Isso é definido discricionariamente pelo governo eleito pelo povo. Então, se o povo elegeu um candidato a governador que tinha uma proposta de segurança pública, né, que era exatamente o contrário disso, era intensificar as operações policiais, era uma repressão maior ao crime organizado, né, essa foi uma escolha da população. E o que aconteceu no Rio foi que o partido que perdeu as eleições, o Partido Socialista Brasileiro, partido hoje em dia do senhor Marcelo Freixo, né, cujas posições sobre segurança pública são muito conhecidas, prender não resolve, polícia não resolve, a não ser quando matam uma vereadora do partido dele. Aí prender resolve e a polícia é necessária. Mas esse partido que perdeu a eleição para governador aqui foi ao Supremo e disse: olha, nós queremos que vocês apliquem a nossa política de segurança pública. Nós perdemos no voto, mas queremos ganhar aqui. A nossa política é não fazer operações de repressão ao crime organizado nessas comunidades, né? 1.400 comunidades aqui no estado do Rio de Janeiro, dominadas, acho que 90% pelo tráfico, 10% pela milícia, não lembro agora o número exato, mas e nós não queremos, né? Porque a nossa visão de segurança pública é que reprimir o tráfico não resolve, que prender não resolve, que a polícia não resolve. Aí o Supremo diz... Então, na prática, o senhor está dizendo que o Supremo ele deu uma vitória, ele fez o governo de quem perdeu a eleição. Exatamente, é exatamente isso, né? E isso é o que vem acontecendo hoje repetidamente. Aqueles que não conseguem maioria nas eleições para o Executivo ou não conseguem maioria no Parlamento, no Congresso, né, vão tentar obter, e muitas vezes conseguem, quase sempre conseguem, no Supremo, a vitória que não conseguiram. Para aprovar uma lei no Congresso Nacional, você precisa de centenas, né, de votos. São 513 deputados, são 81 senadores, você precisa da maioria desses 513, mais de 250, mais de 40 senadores. No Supremo você só precisa de 6 votos. Né? É muito mais fácil. Você vai lá, convence 6 ministros, né? Pelo menos 6 ministros, e aí aquilo que você não conseguiu aprovar no Congresso, você aprova no Supremo, que assim está extrapolando das suas funções, está atropelando, usurpando as funções dos outros 2 poderes, né? O Poder Judiciário tem que ser sempre o mais contido dos poderes. Uma vez me perguntaram isso: você está querendo dizer que o Poder Judiciário é o que tem que ter menos poder de todos? Eu falei, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Mas por que isso? Por quê? É óbvio. Porque é o único que não se submete ao controle do voto popular.
Nós temos uma Constituição que diz que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. O único poder que não é exercido por representantes escolhidos pelo povo é o poder judiciário. Então ele tem que ser extremamente limitado. Ele aplica a lei e apenas isso. De novo eu vou citar a Scalia. O juiz tem que aplicar a lei quando ele gosta da lei e quando não gosta também. Então, vamos perguntar para o ministro Edson Fachin qual é a lei que diz que a polícia não pode reprimir o crime organizado nas comunidades. Onde é que está isso? Então, o senhor não aplicou a lei. O senhor aplicou a sua visão política, né? O senhor é um ministro sabidamente de esquerda, foi um militante do PT, eu estou dizendo foi, né? Foi um militante do PT antes de ser escolhido pela senhora Dilma Rousseff para ser ministro do Supremo. Dizia que esse projeto, tem esse discurso dele na internet, né, durante a campanha da Dilma, esse projeto não pode ser interrompido, esse projeto de poder, era o projeto do PT. Lula não podia mais concorrer, então ele, em apoio, não a Dilma propriamente, né, não que ele tivesse entusiasmado com a candidatura da Dilma, até porque, convenhamos, é difícil alguém se entusiasmar com a dona Dilma Rousseff, né? Mas ele diz claramente, num evento lá em Curitiba, ele era professor de uma faculdade de Direito em Curitiba, e ele diz: esse projeto de poder tem que continuar. Então a visão dele é uma visão de esquerda. E ele tem todo o direito de ter uma visão de esquerda, de que polícia é ruim, né? Que o criminoso é uma vítima da sociedade, que o policial só faz mal para as pessoas, a atuação da polícia é sempre nociva. Né? Ele tem todo o direito de pensar essas bobagens todas. Como cidadão, da porta do gabinete dele para fora. Da porta do gabinete para dentro, ele aplica a lei. Então, se ele quer proibir operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro, ele tem que mostrar qual é a lei que estabelece esse tipo de restrição. Essa lei não existe, ele não vai poder mostrar. Então, o nome disso é ativismo judicial. É o juiz, ao invés de aplicar a lei, aplicar as suas próprias convicções políticas. E o senhor citou, por exemplo, essa DPF 365, além de aparente ilegalidade, né, da decisão, o senhor acha que teve algum reflexo muito claro na sociedade carioca, essa proibição da atuação das polícias nos morros cariocas? Sim, nós estamos pagando esse preço já há praticamente 3 anos, né? E o que a gente ouve dos policiais que estão à frente aí, da CORE, por exemplo, né? O delegado Fabrício, do BOP, o que a gente ouve os criminosos estão à vontade para consolidar o seu poder e expandir seus territórios. O que é consolidar o poder? Por exemplo, as barricadas, as barreiras, especificamente as barreiras. O crime organizado, já antes da DPF 635, colocava barreiras para impedir o avanço de viaturas nas comunidades, para fazer ali o controle. Mas o que os policiais relatam é que essas barreiras eram coisa assim improvisada. Hoje são verdadeiras obras de engenharia. Por quê? Porque sem a presença regular da polícia nas comunidades, esses criminosos estão à vontade para fazer essas obras em plena luz do dia. Porque a polícia não pode entrar lá. Salvo em situações excepcionais, seja lá o que for que o ministro Fachin quer dizer com isso. Como se a situação que o Rio de Janeiro vive já não fosse excepcional. Eu tenho amigos que moram em Jacarepaguá e que contam que depois da DPF 635, as ruas fora da comunidade, ruas ali do bairro, algumas ruas, eram... A presença do tráfico era ostensiva. Você tinha ali traficantes armados, em plena luz do dia, tomando conta do movimento. Então, o morador que saía de carro do seu... Ruas, repito, não era interior de comunidade, eram ruas, com pessoas de classe média morando em prédios de apartamentos, com automóveis. E o tráfico colocou cones em zigue-zague
para controlar a entrada e saída Gentilmente, eles permitiram que os moradores continuassem entrando e saindo, né? Tiveram essa gentileza. Mas com cones em zigue-zague, não, peraí, quem é? Ah, morador. Ah, pois não, pode entrar. Ah, tá saindo pro trabalho. Pois não, pode sair. Será que alguém consegue imaginar, né? Porque de vez em quando a gente ouve assim, ah, mas tráfico de drogas também tem em Nova York, em Paris. Será que alguém consegue imaginar uma rua de um bairro de Nova York em que durante o dia fiquem traficantes armados controlando a entrada e saída dos moradores do prédio? Quem é o senhor? Vai aonde? Não, está indo para onde? Não é? Imagina, um traficante armado de fuzil. A minha estimativa é que em Nova York ele dure uns 40 minutos, fique vivo durante os 40 minutos, né? O tempo da polícia ser avisada que tem um traficante de fuzil ali, chega lá, atira primeiro e faz as perguntas depois, até porque não tem pergunta nenhuma para fazer, né? E aqui você vê essa leniência, essa política de segurança pública definida por quem não foi eleito para definir política de segurança pública nenhuma, né? E o resultado é esse. Você tem Eu fui abordado, eu tive essa experiência, né? A coisa de uns 3 meses. Eu fui abordado por um traficante de fuzil. Eu estava indo para um shopping na Zona Norte, o GPS me mandou para um determinado caminho e uma hora que tinha uma obra da prefeitura e eu não sabia se podia continuar ou não. Eram 7 horas da noite de um dia de semana. Movimento enorme ali, eu saí ali tinha saído ali da linha vermelha e eu parei. Será que eu posso avançar? Né? Será que a rua está interditada? Está tão escuro aqui, eu não estou entendendo bem o que está acontecendo. Nisso que era uma obra da prefeitura. Tinha funcionários da prefeitura, mas eu não notei que, observando a obra, estava um cidadão de fuzil e ele se aproximou de mim e perguntou... Tá indo para onde? Então, eu falei, não, eu queria saber se atravessando aqui eu chego lá no shopping onde eu queria ir, né? Aí ele não respondeu e disse assim, levanta a camisa. Aí eu levantei a camisa Falei antes para ele, né? Eu vou tirar o cinto de segurança, né? Eu sou promotor criminal há mais de 30 anos, evidentemente que eu já vi mais de um processo em que a vítima morre porque vai tirar o cinto de segurança e o vagabundo acha que ela vai reagir. Eu falei, eu vou tirar o cinto de segurança. Tirei o cinto, levantei a camisa, né? Obviamente não me identifiquei, né? E torci para que ele não pedisse a minha identificação. E ele falou, viu que não estava armado, né? Ficou mais tranquilo. E disse, não, pode seguir sim, que vai para o shopping. Uma cena absolutamente surreal, né? E aí, inversão de valores total, né? E ele então pode seguir, mas por favor, acende a luz interna e liga o pisca-alerta, que é pro traficante lá da frente saber que eu já passei pelo controle. Eu vou repetir, tinha uma obra da prefeitura. Havia funcionários da prefeitura fazendo a obra e ele estava tomando conta da obra. O traficante de fuzil estava vigiando a obra da prefeitura para ver se estava tudo certinho, se não ia incomodar o Quando eu contei isso, na época eu era do Conselho de Segurança do Estado, né? E aí a gente se reunia periodicamente, o chefe da Polícia Militar, o comandante-geral da Polícia Militar, chefe da Polícia Civil, o secretário, né, aqui no Rio. E o comandante bombeiro, todo mundo, e eu falei, olha, agora eu tenho um relato pessoal para fazer, foi finalzinho já do meu mandato, né? Eu passei por isso. Qual o lugar? Esse. Eu falei, olha só, esse lugar, me disse acho que foi o comandante da PM, esse lugar não é comunidade. Eu falei, não era comunidade, a comunidade era depois, né? Não era comunidade. Falei, pois é, mas depois da DPF 635, a facção do tráfico que controla essa comunidade, expandiu. Então ela saiu da comunidade e passou a tomar conta das ruas no entorno da comunidade, que é mais ou menos o relato que os meus amigos que moram em Jacarepaguá fazem, né, do que aconteceu aí em algumas áreas também de Jacarepaguá.
Então, assim, o tráfico, o crime organizado está se expandindo, está ficando cada vez mais forte. Evidentemente que quanto menor a repressão, maior o lucro, né? Porque a importância da repressão ao tráfico, por exemplo, é a asfixia, né? Você não... É curioso como tem gente que diz assim, não adianta nada essa guerra ao tráfico, não adianta, porque o tráfico vai continuar existindo, né? O meu amigo Roberto Mota faz uma observação muito inteligente sobre isso, né? Diz que esse tipo de frase é tão inteligente quanto dizer assim, não adianta nada tomar banho, amanhã eu vou me sujar de novo, né? Então, assim, não faz sentido, você tem que tomar banho todo dia, você tem que combater o tráfico todo dia, porque se você não combate, né, o lucro... Nós tivemos essa experiência no Rio de Janeiro, vocês não são desse tempo, mas no governo Brizola, né? O governo Brizola fez o que o ministro Fachin fez na DPF 635. Ele proibiu a polícia de entrar nas comunidades dominadas pelo tráfico. Milícia não era relevante ainda na época, era o tráfico mais relevante. E ele proibiu. E é a partir dessa situação que o tráfico no Rio de Janeiro, por exemplo, passa a ter o fuzil como arma de preferência. O lucro da venda de drogas aumentou, claro, né? Sem a repressão, o lucro aumenta. Podem vender mais, estão mais à vontade. E usaram esse dinheiro para reforçar o armamento, para comprar armas mais poderosas, né? Foi o momento em que no Rio de Janeiro o traficante estava de fuzil e o policial estava ainda de pistola. Tá? Foi exatamente aí. Agora, eu sempre chamo a atenção quando eu faço essa comparação, né? Essa política de segurança pública que o governador Brizola adotou foi absolutamente desastrosa. Quanto a isso, eu não tenho dúvida. Tá? Mas tem uma atenuante. Ele era o governador eleito pela população. Ele tinha legitimidade. Então, no mérito, foi um desastre. Mas ele tinha legitimidade. Tá? Na eleição seguinte, o povo disse: a política de segurança pública do PDT é um desastre. Tchau, PDT. Não queremos. Não havia reeleição na época. Ele tinha um candidato, a sucessor dele, que era o Darcy Ribeiro, foi fragorosamente derrotado. Tá? O problema é que o ministro Fachin não vai concorrer a eleição nenhuma. E nós, do Rio de Janeiro, não vamos ter oportunidade de dizer no voto: olha, essa DPF 635 é um desastre. A política de segurança pública, de insegurança pública que ela estabeleceu, nós estamos pagando um preço muito alto. Tá? Então, assim, as consequências são várias, são nefastas. Eu citei algumas. Uma outra que todo mundo já está sabendo é a vinda de criminosos de outros estados para o Rio de Janeiro. E o bandido sabe, né? O bandido é bem informado. Então ele sabe, lá no Rio a polícia não pode entrar nas comunidades. Então é para lá que a gente vai. Teve traficante do Pará, traficante de Minas. Aqui na Barra tivemos um shopping, né, assaltado por uma quadrilha que era chefiada por um camarada vindo do estado do Pará. Na realidade, era um crime organizado de outro estado que veio se abrigar no Rio de Janeiro junto com uma facção criminosa que hospedavam eles no Rio de Janeiro para exercer aqui as atividades deles. É uma parceria. Exatamente. É absurdo, né? Uma dúvida que eu tenho, eu cresci ouvindo a questão da regra do jogo, né, da política de freios e contrapesos. Não seria papel do legislativo, que sim, é um voto direto nosso, trabalhar melhor de forma a reduzir essa possibilidade de interpretação do STF em relação às leis vigentes? Ou dentro da experiência do senhor você interpreta que não há muitos dispositivos legais para ser coibido? Que me parece que seria o legislativo a solução a coibir alguma lei que dê margem de interpretações dúbias, né? Eu só queria fazer uma ponderação aqui. O que o Supremo tem feito não tem nada a ver com interpretação de lei. Tá? Em muitos e muitos casos, o que está se fazendo é uma absoluta ilegalidade. É ativismo. Direito, eu reconheço, direito não é matemática. Né? Direito tem muita coisa sujeita à interpretação, mas não tudo.
Existem coisas no direito que não são objeto de qualquer discussão. São coisas que não há polêmica possível, né? Tem certas coisas no direito que discutir, né, se deve ou não deve fazer seria mais ou menos como discutir um grupo de cardiologistas discutindo, vamos fazer um transplante de coração, o que vocês acham? A gente deve anestesiar o paciente ou não? Não, essa discussão não existe, né? Porque não há nenhuma corrente que sustente que você vai abrir o peito do sujeito, vai fazer o transplante sem o sujeito estar anestesiado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, e não estou entrando de forma alguma no mérito da questão aqui, é toda de procedimento. A primeira coisa que um aluno de direito penal, lá na faculdade onde eu dou aula, direito penal é terceiro período, né? Segundo ano, começa. Então, a primeira coisa que eu até brinco, eu digo, eu já fui professor de direito penal, hoje em dia não sou mais, sou professor de processo penal. O professor de direito penal, na primeira aula, ele olha para os alunos e antes de dizer o nome, ele diz, não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. O meu nome é Marcelo Monteiro, boa noite a todos. A primeira coisa que ele diz é isso. Não há crime sem lei anterior que o defina. Isso é algo que a gente pensava que era absolutamente indiscutível, né? Porque a lei penal é a única lei que manda você para a cadeia. Então você tem que ter a segurança de que você só vai para a cadeia se você praticar um fato que já estava definido na lei como crime. Antes de você cometer aquela conduta, a lei já dizia, é crime matar alguém e a pena é de 6 a 20 anos. É crime subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra e a pena é de 1 a 4 anos. O que o Supremo fez? O Supremo criou, entre aspas, um crime. O Supremo não pode fazer lei. Juiz não pode fazer lei. As leis só podem ser feitas pelos representantes do povo. A lei penal só pode ser criada pelo Congresso Nacional. O próprio presidente da República, apesar de eleito pelo povo, não pode baixar um decreto criando que passa a ser crime dirigir descalço, né, com pena de 6 meses a 1 ano. Ele não pode fazer isso. O presidente não pode criar crime. Juiz não pode criar crime. Só os legisladores. Então, o Supremo criou, entre aspas, esse crime de homofobia, fazendo uma analogia com a lei do racismo. Não pode haver analogia para criar crime. Não pode haver analogia. Isso é básico em direito penal. Você só pode fazer analogia para favorecer o réu. Para prejudicar, não pode. Então, assim, a lei diz assim, por coincidência, essa mesma lei, né, do racismo. É crime ostentar símbolos nazistas. Né? É crime usar uma camiseta com a suástica. Né? Eu acho que deveria ser crime também, e aí eu faria uma analogia, né? Usar uma camiseta ostentando a foice e o martelo. Porque tanto a suástica quanto a foice e o martelo, olha quanta analogia a gente pode fazer aqui, são símbolos de regimes totalitários. Tanto um quanto o outro são símbolos de regimes que causaram milhões e milhões de mortes. Né? São símbolos de ditaduras horrorosas que desrespeitaram direitos humanos e tal. Essa é a minha opinião. Mas a lei só criminaliza o nazismo. Então eu não posso, eu ou qualquer juiz ou qualquer tribunal não pode olhar para um sujeito com a camiseta da foice e do martelo e dizer, você está preso, né? Você vai para a cadeia porque você praticou uma conduta prevista na lei. Não, mas essa conduta não está prevista na lei. Ah, mas eu estou fazendo uma analogia. Não pode fazer analogia. A garantia que você tem é se você só vai para a cadeia se a sua conduta é exatamente aquela prevista em lei. Então a lei diz que discriminar em razão de raça, em razão de etnia, de cor da pele, de origem, né, de procedência, mas a lei não fala que discriminar por conta de orientação sexual é crime. Aí o Supremo faz uma analogia. Isso é uma barbaridade. Né? Isso é algo que, do ponto de vista do direito penal, é como o sujeito dizer, vamos operar, vamos fazer o transplante de coração
sem anestesia. É indefensável. Eu não conheço um professor na minha faculdade, tem vários professores de esquerda, né? Eu diria que a imensa maioria. Eu não conheço um que tenha coragem de defender isso tecnicamente. Eles não, realmente, se era para criminalizar a homofobia, o Congresso tinha que aprovar uma lei, talvez fosse até uma lei justa, né? Dizendo que a discriminação em razão da orientação sexual é crime. Enquanto não tiver essa lei, então, o Supremo... para que vocês tenham uma ideia da importância desse princípio, que a gente chama de princípio da reserva legal, né? É reserva da lei criar crime. É reserva do legislativo. Ninguém pode. Lá no seu legislativo. O judiciário não pode, o presidente da república, ninguém pode. Pra você ter uma ideia, o precedente que a gente tem no século XX, de código penal que desrespeitou esse princípio, é o Código Penal nazista. O Código Penal nazista dizia, lá no artigo 1º, se não me falha a memória, considera-se crime, letra A, todas as condutas previstas neste código, que é o normal. Né? Letra B, qualquer outra conduta, mesmo não prevista neste código, que atente contra os interesses do Reich. Aí, meu amigo, você prende quem você quiser. Né? O sujeito não esticou o braço o suficiente quando o Hitler passou, já dá, olha aqui, prende esse aqui porque a conduta dele atenta contra os interesses do Reich. Então, eu estou mostrando esse precedente para que se tenha uma ideia da barbaridade que o Supremo, por 8-3, cometeu, né? Porque isso é vendido como uma coisa progressista. Olha que bonito, né? Criminalizou a homofobia. Isso é um horror. Né? A homofobia deve ser criminalizada na forma da lei. E a lei é muito clara, né? Para criar um crime, a Constituição é muito clara. É necessário que seja aprovada uma lei pelo Congresso. Né? Senão você não pode criar um crime. Você não pode fazer uma analogia para criar um ilícito penal. Então, é um nível de violação eu não sei nem, né, sei lá, vou comparar com engenharia, não sei, como é que eu vou comparar? É tipo construir, sei lá. Sérgio Naia. É um Sérgio Naia. É tipo começar a construir pelo teto, sei lá. Né? Mas eu volto, né? Eu não sou especialista, mas a gente ficou com essa visão do freios e contrapesos, que eu acho, assim, vital. Sim. Mas se o judiciário está tomando decisões que está infringindo o que a gente interpreta como, eu não sei qual o nome coerente que vocês dizem, né? A lei em si, tem a prerrogativa de abrir um processo de impeachment contra a STF. Sem dúvida. E eu, por exemplo, tô com 39 anos, eu nunca tinha visto senador preso. A gente viu agora há pouco tempo atrás. Isso. Eu nunca tinha visto banqueiro preso. A gente viu. Eu nunca tinha visto um ex-presidente da República preso. Aconteceu. O Legislativo ainda não se incomodou com essa questão, porque eu nunca vi uma abertura de impeachment contra um ministro do STF. E aí me dá a entender que, será que existe fragilidade na lei ao ponto das pessoas discordarem da sua opinião? Ou será que existe um AI-5 ali, um medo? Eu acho que existe medo. Eu acho que claramente o Legislativo vem sendo omisso, né? Especialmente o Senado. Porque é a função do Senado instaurar processo por crime de responsabilidade. E, infelizmente, o Senado é presidido hoje por um senador cuja submissão ao Supremo é algo óbvio, né? É algo visível. A razão, cada um imagina o que quiser, né? Mas a posição dele, eu diria, de vassalagem, né? Perante os ministros do Supremo, é uma coisa que salta aos olhos. Então, há uma omissão, porque, sim, já deveria ter sido instaurado processo por crime de responsabilidade, pelo menos com relação a alguns ministros do Supremo, que vêm claramente abusando do seu poder. Né? Então, eu acho que essa é uma questão importante, essa omissão do Congresso. E acho que a questão do medo aí conta. Né? Eu fico me perguntando o seguinte, por que será que ninguém no Congresso Nacional ainda, até onde eu sei, né, ninguém apresentou ainda uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, para tirar do Supremo a função de corte criminal, de tribunal criminal. Né?
Porque o Supremo tem a função de julgar deputados e senadores acusados de crime. Eles têm o chamado foro por prerrogativa de função, que o leigo chama de foro privilegiado. Tá? E que é uma armadilha. Por quê? Porque no momento em que o Supremo passa a desempenhar um papel político, no momento em que você assiste de boca aberta, eu nunca pensei que fosse ver isso, um grupo de ministros indo ao Congresso Nacional, se reunindo com deputados e senadores para pressionar pela não aprovação de um projeto. Eu estou falando do projeto de voto impresso, de recibo de voto impresso na urna eletrônica, né? Eles foram ao Congresso pressionar, né? É público a isso? porta, sim, a portas fechadas, né? Não se sabe o que eles discutiram, mas o que a gente sabe é o seguinte: mais de uma centena de deputados e senadores têm processos criminais, inquéritos, pelo menos, ou processos criminais que tramitam no Supremo. Que podem tramitar com uma velocidade maior ou menor, podem ficar mofando numa gaveta, de acordo com a discricionariedade dos ministros. Como é que esses ministros podem se reunir com deputados e senadores para reivindicar alguma coisa? Há um conflito de interesses óbvio, né? Qualquer cidadão pode imaginar que esses ministros tenham dito para os deputados e senadores: se vocês não fizerem o que a gente quer, olha, você, por exemplo, tem um processo lá de peculato que está na gaveta, vai sair da gaveta, vai a julgamento, né? O senhor também, senador, tem lá uma acusação de corrupção passiva que está engavetada. Vamos tirar da gaveta, vamos botar para julgamento, né? Isso não pode acontecer. No momento em que o Supremo Tribunal Federal deixa de ser uma corte de justiça e passa a ser, repetindo o que disse o professor Ives Gandra, um partido político, então a classe política deveria, pelo menos, né, ter essa percepção. Nós não podemos ficar nas mãos desses ministros, né? Nós precisamos fazer uma emenda constitucional, precisamos mudar o artigo 101 da Constituição e acabar com esse foro especial no Supremo. O Supremo não vai mais ter o poder de julgar deputado e senador. Aliás, o Supremo não devia ter o poder de julgar ninguém. O Supremo não é vara criminal. Não é corte criminal. O papel do Supremo devia ser única e exclusivamente de corte constitucional. Essa é uma ideia que eu defendo há bastante tempo. Por uma série de razões. Essa razão que eu estou apresentando é até constrangedora, né? Mas é o que a gente pode observar, né? Quer dizer, o deputado e senador não tem liberdade para... Vocês viram o caso do Daniel Silveira. Como é que você vai imaginar... O caso do Daniel Silveira, eu acho que dá para escrever um livro só com as ilegalidades que o Supremo praticou naquele caso. Não, é ilegal do dia da prisão até a cassação do indulto. Tudo ilegal. Tudo que o Supremo ali fez foi ilegal. E a Câmara teve uma chance, porque quando ele foi preso em flagrante, sem flagrante... essa prisão tinha que ser submetida à Câmara dos Deputados, que deveria ter rejeitado essa prisão e decretado a soltura do deputado. E a Câmara se submeteu. A Câmara se submeteu à ilegalidade do Supremo e referendou a prisão do deputado Daniel Silveira. Um deputado preso por crime de opinião, e eu não estou entrando no mérito do que ele disse, se foi grosseiro, as palavras... O problema não é esse. O problema é que ele tem imunidade para dizer qualquer coisa. Artigo 53. Imunidade penal com relação a quaisquer opiniões, palavras e votos. Então, quaisquer. E a gente volta à questão da interpretação. Tem interpretação para a palavra qualquer? Não, não tem. Você está imune com relação a qualquer coisa que você diga. Menos falar mal do Supremo. Não. Qualquer não significa tudo menos falar mal do Supremo. Qualquer significa tudo. Tudo que você disser no exercício do seu mandato, você está imune, né? Mas não tem nenhum limite nesse qualquer, no sentido dele colocar a integridade física. Eu vi o... Não. Hoje eu não acredito mais em cortes, né? Quando aconteceu o vídeo dele, eu peguei o vídeo pra ver na íntegra, quase 40 minutos. E ele fala sobre tacar bomba, matar. Não existe na lei um limite do qualquer. O qualquer foi inserido no artigo 53 exatamente para não ter limite. Qual é o limite? Ele só abrange crimes que você pratica com palavras, né?
Se você tacar a bomba no ministro, você não está abrangido pela imunidade. Mas se você disser, esse ministro merecia uma surra, merecia uma bomba, merecia... Isso é um discurso ruim, né? Muito ruim, mas você, como parlamentar, tem a liberdade que o cidadão comum não tem para falar esse tipo de coisa, né? Porque você está se manifestando politicamente, né? Você não está dizendo, esse ministro merecia uma surra porque ele cantou a minha mulher. Não, não é isso. Claramente ali o deputado Daniel Silveira está fazendo uma crítica sem qualquer moderação, sem qualquer filtro, mas ele está fazendo uma crítica à atuação dos ministros do Supremo, né? Então, todos esses crimes que eu e você podemos cometer por palavras, basicamente calúnia, difamação, injúria, ameaça, apologia do crime, instigação ao crime, o parlamentar não comete esses crimes. É interessante porque há um livro de processo penal que fala exatamente disso, e cita até 2 grandes juristas, professor Damásio de Jesus e acho que o Nelson Hungria, não estou me lembrando do outro, justamente para mostrar que as palavras proferidas por um parlamentar, e que na boca de outras pessoas poderiam caracterizar crime de ameaça, calúnia, difamação, etc., na boca do parlamentar não constituem crime. Um autor diz que não é crime, outro autor diz está isento de pena, está imune, mas na prática o resultado é o mesmo. E o livro que traz a opinião desses 2 autores e interpreta é o livro do hoje ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes diz não tem crime, e aí ele vai e manda prender. E aí justifica dizendo, não, porque a imunidade penal é uma garantia da democracia. Então, se o discurso do parlamentar é contra a democracia, ele não está coberto pela imunidade penal. Isso é mentira, né? Evidentemente é mentira. Em novembro de 2017, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, presidiu uma sessão na Câmara dos Deputados para comemorar os 100 anos da Revolução Comunista na Rússia, que implantou uma ditadura de partido único que matou um monte de gente. Teve a presença da Jandira Fegali e mais outras figuras luminosas do PT, PCdoB, PSOL, essa turma toda, né? Foi transmitido pela TV Câmara, né? E claramente fazia apologia do regime soviético como um modelo a ser seguido. Não vejo nada mais antidemocrático do que exaltar uma revolução, né, que levou ao que a gente sabe que levou. Mas o seu entendimento da lei é válido, eles podem fazer isso. Fazer. Claro, pode exaltar Mussolini, se quiser. Agora, o que não pode é você dizer que você pode exaltar o Stalin, pode exaltar Lenin, né? Mas não pode dizer que o AI-5 foi muito bom. Por quê? Você pode falar que a Revolução Comunista foi boa e não pode falar que o AI-5... Eu acho que o AI-5 foi uma porcaria, né? Então, meu pai, por exemplo, foi caçado pelo AI-2, não foi nem o AI-5, né? Mas problema meu. Não? Essa é a minha opinião. Você é parlamentar e acha que o AI-5 foi uma beleza. Então você tem o direito de falar isso. Não? Porque o teu colega do PSOL acha que o regime de Stalin foi uma maravilha. E como o senhor disse, daqui a 4 anos vamos ver se essa palavra vai reverberar de forma que ele seja reeleito, né? Pois é. Uma questão crítica é que eu vejo o legislativo falar mal do executivo, o executivo falar mal do legislativo. O senhor citou sobre uma possível preocupação do legislativo, seja lá qual o motivo, em exercer a mesma autoridade de opinião em relação a um erro, porque não é possível que a STF só acerta. Ele também é passível de erro, como qualquer dos outros 2 poderes. Mas os próprios juízes, que também são concursados, como o senhor disse, que o pessoal da STF mas os outros juízes também, eu também não vejo uma opinião deles clara e objetiva sobre os atos falhos do STF. Existe alguma questão de não liberdade de expressão contra o STF? Existe alguma coisa que com absoluta controla certeza. Ou é apenas... Não, com absoluta certeza. Eu tenho uma amiga querida, uma juíza brilhante, que é a Ludmila Lins Grilo, que acaba de ser aposentada compulsoriamente, que é a maior punição que o juiz pode sofrer no âmbito administrativo. Para perder o cargo tem que ser ação penal. Queriam processá-la criminalmente. O Ministério Público de Minas Gerais arquivou o caso. O Poder Judiciário de Minas
queria que ela fosse. O Tribunal de Justiça de Minas queria que ela respondesse a processo criminal. Ela não conseguiu. Né? O sistema é acusatório, quem tem que tomar a iniciativa do processo é o Ministério Público. O Ministério Público de Minas disse, não cometeu crime nenhum. Né? Mas ela foi aposentada, aposentadoria compulsória é a punição máxima. Aí você se pergunta, a doutora Ludmila foi aposentada compulsoriamente por quê? Ela vendeu alguma sentença? Né? Ela exigiu propina para julgar a favor de um ou contra outro? Né? Não, o crime dela, cometido em coautoria comigo e mais outros colegas, foi escrever um livro chamado Inquérito do Fim do Mundo, no qual a gente aponta as ilegalidades do inquérito instaurado de ofício pelo Supremo, conhecido como, esse nome já é uma loucura, né? Inquérito das Fake News. Né? Já pensou, você trabalha numa delegacia de polícia, vem um sujeito e diz assim, eu vim registrar uma ocorrência, do quê? Fake News. Amigo, onde é que está esse crime? Não tem crime de fake news. O inquérito se chama Inquérito das Fake News. Né? Então só o nome já é para a gente ficar com o pé atrás. Nós escrevemos esse livro fazendo críticas às diversas ilegalidades contidas nesse inquérito e, em razão disso, ela como juíza, e veja que além de juíza ela é professora, né? O juiz não pode comentar inquéritos em andamento, processos em andamento, com uma ressalva. Se for professor, pode. Se você for professor de direito e não puder comentar inquérito nem processo, eu não sei sobre o que você vai falar na sala de aula. Né? Mas, apesar disso, ela foi aposentada compulsoriamente e, por pouco, não responde a processo criminal. Então, você me pergunta por que os juízes estão calados? Porque a mensagem já foi dada. Quem falar mal do Supremo, se for juiz, se for membro do Ministério Público, já corre risco. Se for juiz, pode ser aposentado compulsoriamente. No caso dela, ela tinha 10 anos de magistratura, então vai receber 1/3 do salário. É isso que o pessoal não entende, né? Geralmente quando fala em aposentadoria compulsória, o que a galera costuma falar é, pô, mas se aposentou integral e tal. Não, ela como tinha pouco tempo como juiz, ela é nova. Ela leva só um pedacinho do salário. Isso, vai levar 1/3 ela tem 10 anos de magistratura, então eu estou calculando que ela vai levar 1/3 do salário. Cabe recurso? Cabe recurso, mas ela eu sou um admirador da Ludmila, sabe? Além de amigo, sou um grande admirador. Ela disse, eu não vou recorrer. Eu não vou recorrer a uma justiça na qual eu não acredito mais. O Brasil não tem mais justiça. Você tem um teatro. Quem é que vai julgar o meu recurso? O Supremo? Ela está perdendo o cargo porque escreveu, junto comigo e com outras pessoas, um livro. 2, aliás, né? Um você até mencionou, é o Sereis como Deuses, o Supremo Tribunal Federal e a subversão da justiça brasileira. Então, assim, como é possível, num país que se diz democrático, né, você ser proibido de criticar agentes públicos? Você ser punido, mesmo sendo professor, mesmo escrevendo uma obra que tem caráter, também caráter acadêmico, jurídico, etc. Você é punido, porque você está dizendo que esse inquérito é ilegal. O ministro não podia fazer isso. O ministro agiu contra a lei. Você é punido por isso? Não pode criticar nenhuma autoridade? Não, algumas pode. Você pode chamar um presidente da República de genocida, por exemplo. Aí não tem problema nenhum. Mas você hoje não pode criticar um ministro do Supremo sem temer as consequências disso. Isso não é bom. Uma jornalista de esquerda da Folha, do UOL, do grupo Folha UOL, estou destacando que é uma jornalista de esquerda porque ela foi muito honesta nessa matéria. Quando cassaram o Deltan, a cassação do Deltan, do ponto de vista jurídico, é uma barbaridade. De novo, a lei diz, você vai ser cassado se você fizer isso, isso, isso e isso. Então só pode ser cassado se você fizer isso, isso, isso e isso. O que ele fez? Ele fez aquilo. Mas aquilo não é isso, isso, isso. Mas é parecido. Parecido não pode.
né? Você só pode ser cassado como deputado se você, para concorrer a deputado, pediu a sua exoneração do Ministério Público. Você era promotor, era procurador. Para concorrer a deputado, você pediu exoneração quando havia um processo disciplinar instaurado contra você. A lei da ficha limpa diz que isso é causa de inelegibilidade porque você pediu exoneração para fugir da punição. Enganou a justiça. Enganou a justiça. O Deltan foi cassado por esse motivo. Ele não tinha, ele comprovou com certidão, nenhum procedimento disciplinar instaurado quando ele pediu exoneração. Até porque ele é um sujeito com conhecimento do direito, ele não ia cometer esse erro primário. Então, naquele momento, ele não tinha nenhum procedimento disciplinar instaurado. Ele falou, olha, estou pedindo exoneração, vou concorrer a deputado. E aí, o TSE, eu lembro que o TSE é composto, inclusive, por alguns ministros do Supremo, né? Como o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo. O TSE votou por unanimidade em 1 minuto e 10 segundos pela cassação do Deltan, dizendo o seguinte: realmente ele não tinha nenhum procedimento disciplinar instaurado, mas havia vários pedidos para que fosse instaurado procedimento contra ele. Mas havia pedido, mas os pedidos não foram atendidos. Tinha vários pedidos. O deputado do PT pedia para instaurar um procedimento contra ele, o outro deputado do PT pedia, o deputado do PSOL. Você pode pedir. Você pode chegar no Ministério Público do Rio de Janeiro e dizer, eu quero que instaure um procedimento disciplinar contra o doutor Marcelo. Ele deu uma entrevista falando isso. Uma coisa é você pedir, a outra coisa é se vão instaurar o procedimento. Qual era a situação do Deltan? Havia vários pedidos, todos vindos de políticos de esquerda, mas nenhum procedimento foi instaurado. Mais uma vez o pedido instaurado, a presunção de inocência também não existe? Você já fica com a ficha suja? A lei diz que tem que ser instaurado o processo. Não é alguém pedir para o Ministério Público instaurar o processo. É o Ministério Público atender esse pedido e instaurar o processo. Vamos instaurar um procedimento, um PAD, um procedimento administrativo disciplinar contra o Deltan. Isso não aconteceu. Enquanto acontece o PAD, você ainda não é inocente? Porque não foi provado que você cometeu mas a lei, crime. sim, mas o raciocínio da lei da ficha limpa é, se já estava instaurado o procedimento e você pediu exoneração, você pediu para fugir do procedimento. Porque quando você pede exoneração, o processo morre. O processo morre. Então é como se você cessasse um julgamento onde você poderia ser condenado. Frágil, mas no caso dele é que não iniciou, não tinha nenhum procedimento instaurado. Não tinha. Não tinha nenhum procedimento mas instaurado. Imagino que para também seguir pro PAD é porque já tinha algumas materialidades ali. Não, vamos avaliar aqui. Então, não seguiu nada. Mas não seguiu nada. Não seguiu. Esse é o ponto. Não seguiu. Não seguiu porque nada. a princípio não tinha nada. Você não pode dar opinião, rapaz. Tu vai visitar no MP de novo. Normal, faz parte. Então, assim, é uma coisa tão... Mas deixa eu voltar ao ponto. Essa jornalista, ela escreve uma matéria, ela não tem a menor simpatia pelo Deltan, ela é uma jornalista de esquerda, e escreve uma matéria dizendo que, do ponto de vista jurídico, a cassação dele foi uma barbaridade. E ela diz assim, para fazer essa matéria, eu consultei vários especialistas em direito. E todos eles disseram que a decisão do TSE não tem base legal. É juridicamente um absurdo. Porém, diz ela no finalzinho da matéria, uma coisa me deixou assustada. Nunca tinha acontecido comigo antes. Todos esses advogados especialistas me pediram para não terem seus nomes mencionados. Gente, o que está acontecendo com esse país? Um advogado é consultado por vários, são sobre uma decisão judicial. Esses advogados criticam a decisão e pedem, mas não põe meu nome não. Não diz que essa decisão é ilegal, mas não diz que fui eu que disse. Isso é coisa de ditadura. Isso é coisa de ditadura. Então parece que a gente vive numa democracia quando é para criticar o Bolsonaro, para criticar deputado, para criticar senador. Até o Lula dá para criticar ainda, né? Mas parece que tem um grupo de agentes públicos que não são agentes públicos, são semideuses ou deuses, e que estão acima do bem e do mal, e que são os ministros do Supremo. Quer dizer, a democracia pressupõe a liberdade de criticar qualquer agente público, seja senador, seja deputado, seja prefeito, governador, seja juiz, seja desembargador, seja ministro do Supremo. Então isso tem que acabar.
é preciso que o Congresso Nacional se movimente e diga, não, essas pessoas não estão acima do bem e do mal. Essas pessoas não podem cometer as ilegalidades que estão cometendo. Elas têm que ser chamadas à responsabilidade. Se isso acontecer com... Essa é a minha opinião, né? Não quero fazer aqui exercício de futurologia. Mas se for instaurado o processo de impeachment contra um ministro do Supremo, já vai melhorar. Já vai melhorar. E o senhor falou assim, ainda dá para criticar o Lula. Mas agora a gente tem o Zanini, né, que era advogado do Lula, sendo indicado ao Supremo Tribunal Federal. Isso não fere o princípio da impessoalidade? A gente não tem ali uma questão de o advogado dele agora é juiz dele? E pode alguém ter o seu próprio juiz? Como é que fica isso? É interessante a gente lembrar que quando o então presidente Bolsonaro nomeou o delegado Ramagem, né, ou quis nomear o delegado Ramagem para chefiar a Polícia Federal, para ser diretor-geral da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes concedeu uma liminar. Eu já não lembro quem pediu, mas são os suspeitos de sempre, né? PT, PSOL, PDT, essas coisas, né? PDT, enfim. E ele, qual era o fundamento? Não, a nomeação não tem validade porque o nomeado tem relações pessoais, relações de amizade com o presidente da República. O presidente da República não pode nomear uma pessoa que tenha relações de amizade com ele ou com a família dele para ser diretor da Polícia Federal, né? Primeira coisa que chama a atenção nessa liminar é que ela foi concedida por um ministro que foi nomeado para o Supremo porque tinha relações pessoais, né, de afinidade política com o presidente da República, que era o Michel Temer. Alexandre de Moraes foi nomeado porque era uma pessoa que tinha um relacionamento de amizade, de afinidade, de política, inclusive, com o Michel Temer, né? O Alexandre de Moraes foi político, exerceu cargos políticos, foi secretário de Segurança, foi ministro da Justiça, do Temer. E a segunda coisa que chama a atenção é, se você não pode nomear uma pessoa para chefiar a Polícia Federal porque você tem uma relação de amizade com ela, ou alguém da sua família tem uma relação de amizade com essa pessoa, então como é que você pode admitir uma nomeação para o Supremo de alguém que tem uma relação não é nem de amizade, é de advogado-cliente, né? Que é uma relação, eu diria assim, muito mais íntima do que uma relação de amizade, porque existe uma relação de confidencialidade. Então, na relação entre advogado e cliente, existe um dever de confidencialidade. Então, é uma relação da mais absoluta confiança. O réu conta para o seu advogado coisas que ele não vai contar para juiz nenhum, para promotor nenhum, porque ele tem a garantia de que o advogado vai levar aquele segredo para o túmulo. Né? Então, uma relação de Então, é alguém da mais absoluta confiança do presidente da República. Então, mas o senhor falou que não adianta analogia e precedente não é lei. Existe alguma lei específica que travaria essa indicação? Existe algo claro na legislação falando que ele não poderia pelo fato de ser advogado? Porque quando chegar no STF ele pode se declarar impedido, no caso do Lula, como ele tem a questão de confidencialidade. A minha dúvida é, a lei tem algo explícito falando você não pode indicar o seu advogado? Não, explicitamente não, mas você tem o princípio da impessoalidade que foi mencionado aqui, né? Porque também a lei não tem nada dizendo que você não pode nomear uma pessoa amiga da sua família para diretor da Polícia Federal. É que eu acho que se houve um erro lá atrás em não liberar, também não significa agora que poderíamos utilizar aquele erro para balizar a não indicação do Lula. Porque, na minha opinião pessoal, a tendência é que você tenha no seu ciclo de confiança pessoas que, como é muito capaz numa área, eu vou indicar. Mas agora você usou a expressão certa, né? No seu círculo de confiança. O Ministério é o círculo de confiança do presidente da República, né? Sim, sim. Mas o Supremo não, pelo amor de Deus. Os ministros do Supremo são juízes da mais alta corte de justiça. Tem que manter... É o contrário.
tem que manter distância do presidente. Você sabe que os justices da Suprema Corte Americana, os 9 juízes da Suprema Corte Americana, não vão à Casa Branca? Eles não vão, é um protocolo que eles têm desde... Não, o presidente não chama juiz da Suprema Corte porque ele não vai. Não adianta chamar porque ele não vai. A simples presença, ele só vai na inauguration, lá em janeiro, naquele frio lá de Washington, para dar posse ao novo, de 4 em 4 anos, para dar posse ao novo presidente, para jurar ali e tal, a Constituição, e tchau. Não volta. Por quê? Porque não fica bem um juiz da Suprema Corte Americana frequentar a Casa Branca. Não estou falando nem churrasco na casa do Lula, porque aí então já é para acabar, né? Mas não, nem na casa... Não, mas é uma visita como ministro protocolar. Não. Uma visita como juiz, marcada, certinho, na agenda. Não. Mas na prática, se a gente pegar os juízes indicados no histórico, sempre não foram pessoas de relação íntimas. Você vai indicar uma pessoa extremamente mais parecida com a tua. O Bolsonaro não indicou um cara que tinha uma visão mais próxima você dele. falou, desde sempre eu fui lá atrás. Eu fui pro tempo do Nelson Hungria, Aliomar Baleiro, juristas, a Fran de Melo Franco, juristas Meu pai era advogado. Quando eu estava começando a faculdade, acho que até antes, estava no ensino médio, eu ia no escritório dele às vezes, né? E ele tinha uma estante, não sei, tinha prateleira do chão até o teto, um monte de livro com umas capas parecidas, né? Eu olhava aquele monte de livro e falava, pai, que tanto livro é esse que você tem aí, tudo com... Ah, meu filho, isso aí é a RTJ, é a Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo. Estou falando de 1980 e pouco, né? E ele tinha RTJ lá de 10 anos, para 20 anos atrás. Disse, mas pai, tem que ter tudo isso. Eu falei, claro, meu filho, isso aí tem decisões do Supremo que são extremamente importantes, são uma referência. Tem decisão do Nelson Hungria, tem decisão do Aliomar Baleiro, tem decisão do Afrânio de Melo Franco, enfim, né? Todos aqueles juristas que causavam uma admiração a todos nós. E hoje, infelizmente, o Supremo hoje é uma referência do que não fazer no direito. Eu dou aula de processo penal, apesar do Supremo. Eu ensino uma coisa e aí eu tenho que dizer, olha, isso que eu estou dizendo, né, e que toda a doutrina diz, todos os livros dizem, toda a jurisprudência, é exatamente o contrário do que o Supremo fez no caso do inquérito do fim do mundo, é exatamente o contrário do que aconteceu no caso do Daniel Silveira, é exatamente o contrário do inquérito dos supostos atos antidemocráticos, milícias digitais. Né? Então, é uma situação muito difícil hoje, porque nós temos um tribunal que atua politicamente e que não hesita em contrariar as regras mais elementares, mais fundamentais do direito. Né? Assim, a impressão que eu tenho é que existe uma espécie de hierarquia, né? O Supremo seria o último tribunal ali, ele em tese, manda e desmanda sobre as decisões dos juízes abaixo deles. E aí é que tá. Um juiz de primeira instância, ele é um cara concursado. Ele estudou, foi lá e fez um concurso para chegar ali e tal. Isso estabeleceu. Agora, o cara que vai para mais alta instância, eu não sei que tipo de qualificação ele precisa estar ali para poder chegar e se tornar o senhor da razão, o senhor da verdade, o senhor do direito brasileiro e dizer que todos os outros juízes, que todos os outros professores de direito no país estão errados. Qual é a qualificação que se exige hoje para um cara ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Olha, a qualificação é a de sempre, né? Maior de 35 anos, reputação ilibada e notório saber jurídico. Notório saber jurídico quer dizer nem que o cara precisa ter faculdade de direito, então. Se ele não tiver, ele pode ser. Mas eu vou ser muito sincero aqui com você. Essa não é nem de longe a minha maior preocupação. Né? Dentro do Supremo Tribunal Federal, nós temos realmente alguns ministros que... eu diria que o notório é a falta de saber jurídico. Você não contrataria para trabalhar no seu escritório? Não, com todo respeito, porque aqui não tem nada pessoal, não estou ofendendo a honra de ninguém. Essa senhora Rosa Weber, coitadinha, pelo amor de Deus. Né?
Ela não tem noção ela pode ser boa, ela foi, acho que, juíza do trabalho. Deve ser boa em direito trabalhista, né? Concursada. Mas, assim, direito processual penal, ela não entende absolutamente nada. É evidente que ela não entende nada, né? As decisões dela mostram que ela não entende nada. O Toffoli, qual é o notório saber jurídico dele? Também tenho dificuldade em enxergar. Esse que saiu, pelo amor de Deus, esse Lewandowski, né? Isso é uma coisa... Esse não era concursado, ele foi juiz, mas foi juiz por indicação lá do 5º. Mas, enfim, né? Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: existem no Supremo ministros que indiscutivelmente têm conhecimento jurídico. Eu estou aqui na minha cabeça rapidamente pensando em pelo menos 3. Ministros que têm inegável conhecimento jurídico, são concursados, de concursos difíceis. Esses 3 que eu estou pensando, nenhum deles fez concurso para a magistratura, mas fez concursos tão difíceis quanto. Fizeram concursos tão difíceis quanto. E são um horror. São responsáveis por algumas das mais absurdas ilegalidades, como essa de criar crime sem lei, como esses inquéritos inconstitucionais, censura prévia. Então, eu não sei se o problema aí é... se a gente pusesse os juízes concursados, não sei se adiantaria. Porque se o sujeito está disposto a atuar de forma política, ele quer atuar, ele quer ser político, ele só não quer ter que se submeter a uma eleição, porque aí dá trabalho, tem que convencer as pessoas a votarem nele, mas ele gosta de ser político, ele tem perfil em rede social. O que é isso, gente? O que é um... Vocês já imaginaram um juiz da Suprema Corte Americana ter um perfil no Facebook, no Twitter, ou não sei lá onde? Isso é inacreditável. Você vai para o Twitter, tem o ministro fulano, o ministro do Supremo fulano, o ministro do Supremo Beltrano, dando opinião, escolhendo a musiquinha, vai passar. O que é isso? Então, não adianta ter conhecimento jurídico se você não quer ser juiz. Você não quer ser juiz. Você quer ter um cargo de juiz, você quer ocupar um cargo de juiz, mas você quer agir como político. Você quer ir para o Twitter e dar a sua opinião sobre o outro. Você quer ir para Nova York, participar de um simpósio com a deputada fulaninha de tal, e dizer para ela: não se preocupe, nós somos melhores do que ele, nós vamos vencer. O que é isso? Nós? Você tem lado, meu amigo, você é juiz, Você vai para Nova York para dizer para a Tabata, não sei das quantas, que não se preocupe, porque nós vamos vencer? Nós quem, cara pálida? Se o sujeito te aborda na rua e você diz: perdeu? Como é? Perdeu, mané? Perdeu quem? Você estava disputando? Você era de um dos times, porque o juiz não pode ser de um dos times. É só conhecer futebol para entender, não precisa nem ser formado em direito, O juiz não pode ser assim, Então, infelizmente, me parece que o problema desses ministros, de alguns ministros, não é necessariamente falta de conhecimento jurídico. De outros é, Mas alguns têm conhecimento jurídico, mas estão ali para fazer política. Dentro dessa linha, é uma aula grátis, né, cara, de ouvir opinião. Isso é muito bom. Isso daqui é uma faculdade gratuita sem passar no concurso. Claramente, o senhor tem uma visão mais à direita. Sim. A gente deu alguns exemplos aqui de ações ou percepções ou tomadas de decisões mais à esquerda. Eu queria muito ouvir a opinião do senhor quanto uma visão geral da Lava Jato em relação ao Moro, quando eles dizem que o Moro também ultrapassou o limite da regra do jogo. E uma outra dúvida que a gente, ser humano normal, comum, que não é da área de direito, para mim ficou muito confuso o processo do Lula também, que me parece que o processo foi andando, foi passando por instâncias, passou pela STF, foi homologado e etc. Depois voltou na STF, a STF, ao menos a gente deu a entender que, realmente não era para ter visto ali naquele cantinho, não era para ter visto lá. Mas isso já tinha passado pela STF. Várias vezes. Então, assim, eu queria muito ouvir primeiro sobre o senhor entende que houve
se em algum momento a Lava Jato ela ultrapassou ali a regra, o Moro, se ele garantiu ali a Constituição também como um juiz de primeira instância, correto? Sim, sim. E que desse uma explicação da sua visão em relação como que o direito foi utilizado no processo do Lula, que eu queria muito ouvir e entender, que pra mim fica muito difícil devido à profundidade tecnicista que tem que ter pra avaliar esse tema. A melhor definição do que foi a anulação das condenações do Lula, a meu ver, a mais precisa, a mais sucinta, né, a mais sincera, veio da boca de um ministro do Supremo. Já se aposentou. A meu ver, era o melhor. Discordo de inúmeras decisões dele. Tem uma visão muito garantista, mas o conhecimento jurídico dele é inegável. Estou falando do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio foi o único que votou pela não anulação do processo do Lula. E ele disse, porque agora as sessões são transmitidas, né? Você tem lá, certamente esse vídeo está gravado, né? Está preservado em algum local. E ele diz: anular os processos em que o Lula foi condenado? Mas qual é a causa da nulidade? A causa da nulidade é viabilizar uma candidatura que impeça a reeleição do atual presidente? Isso não está na lei como causa para anular o processo. Eu voto pela não anulação. Então, para mim, tá ali. Porque, veja, existe um artigo 76 do Código de Processo Penal, que fala sobre conexão. Eu não vou entrar aqui em termos, nome já é um palavrão, conexão intersubjetiva concursal. Eu não vou falar esses palavrões aqui. Mas qual é a ideia do artigo 76 nessa parte? É o seguinte, você tem uma quadrilha, você tem uma organização criminosa, né, que é o nome mais atual. Eu gostava mais de quadrilha, né, mas agora é organização ou associação criminosa. Uma associação criminosa bastante sofisticada, no caso da Lava Jato. Por quê? Porque ela reunia políticos de alto escalão, reunia a diretoria de uma empresa estatal, que é a maior do país, né? Uma das maiores empresas do mundo, reunia, sei lá, 7, 8 donos de empreiteiras da pesada, né? O Odebrecht, OAS e tal. Um doleiro que lavava o dinheiro para essa turma, né? Então era bastante gente. Você não vai ter uma organização criminosa desse porte para praticar 6 furtos de bicicleta em Copacabana, né? Não, é óbvio que eles vão cometer vários crimes, é isso que a lei diz, em concurso, ou seja, todos colaborando uns com os outros, porém em tempos, momentos e locais diversos, né? Então, a turma da Petrobras fica aqui no Rio de Janeiro, bolando lá os cambalachos. As empreiteiras, um fica em Salvador, o outro fica em São Paulo, às vezes eles se reúnem, eles tinham aquele joguinho de essa licitação agora dessa plataforma, quem vai ganhar? Está na vez de quem? Na vez da OAS. Então aqui a gente vai fazer uma proposta para a OAS ser a melhor, a nossa proposta assim, ser pior para a OAS ganhar. Agora é o Odebrecht. Então eles faziam isso em Salvador, faziam isso em São Paulo. O pessoal da Petrobras agia, a diretoria, no Rio de Janeiro, a turma da política agia em Brasília, né? E o doleiro agia em Londrina, que fica na região, para a Justiça Federal, de Curitiba, da Vara Federal de Curitiba. A lei diz o seguinte: o juiz de qualquer um desses lugares é competente. Como é que define? Primeiro que tomar uma providência relativa ao processo, está prevento, é prevenção, vai ser ele. Quem sacar primeiro leva. Quem sacou primeiro foi a 13ª Vara Federal de Curitiba, que era competente por quê? Porque uma parte dessa história toda ficava na região, ficava em Londrina, mas Londrina pertence à região de Curitiba, que era o Alberto Youssef, era o doleiro. Então, assim, é indiscutível a competência de Curitiba. Tanto é que, como você falou, por diversas vezes, por razões outras, os processos da Lava Jato chegaram ao Supremo através de habeas corpus.
habeas corpus para discutir isso, discutir aquilo, você podia condução coercitiva, se não podia, você podia prender, se não podia, se era para soltar, se não era, você podia responder ao processo em liberdade, o dono da empreiteira, se precisava ficar preso. Chegava, tudo isso chegou em Brasília e em momento algum os ministros do Supremo disseram, opa, peraí, porque poderiam fazer isso sem ninguém pedir. Por iniciativa, não, peraí, tem uma questão anterior, o que você está fazendo em Curitiba? Não é Curitiba. Hã? O que esse processo do Lula está fazendo em Curitiba? Nunca reconheceram a incompetência de Curitiba. Então, ou o Supremo errou várias vezes antes, com várias coisas que chegaram neles, ou erraram uma única vez no final, quando anularam o processo inteiro. Mas eles reconhecem isso como erro? E por coincidência... Não. O ministro Fachin chegou a dizer no voto dele que ele, pessoalmente, entendia que a competência era de Curitiba. Mas, para acompanhar os outros, ele mudava o entendimento. Como assim, para acompanhar os outros? Então, eu repito, para mim, quem define essa questão é o ministro Marco Aurélio, quando diz, olha só, vocês estão anulando o processo para viabilizar, para driblar a lei da ficha limpa e viabilizar uma candidatura que, na avaliação de quem é da área, é a única que pode impedir a reeleição do atual presidente. O ministro Marco Aurélio, faça um retrospecto aí, dê uma olhada no Google, se você quiser, sempre foi crítico do Bolsonaro. Nunca foi bolsonarista, não. Muito pelo contrário. Fez várias entrevistas falando mal do Bolsonaro. Mas ele disse, não, mas peraí. Eu vou anular um processo porque eu não gosto do Bolsonaro. Né? Eu vou viabilizar a candidatura do Lula porque eu acho que ele pode... Não é possível. Isso não é função de juiz. Isso não é atuação de juiz, isso é atuação política. E uma corte de justiça não pode ter atuação política. Quando a política, né? A frase é antiga e conhecida, mas quando a política entra num tribunal, entra pela porta, a justiça sai pela janela. Tem uma a palavra sustentação é muito complicado usar aqui a palavra com ele, sustentação. Mas enfim, teve um voto do Marco Aurélio de Mello na STF. E é uma palavra, um palavrão para mim também, eu uso brincando lá em casa, que é os embargos infringentes que ele votou. E eu lembro de uma fala que me chamou muita atenção dele, que ele dizia que ele pessoalmente, a opinião dele era que aquilo não poderia ser feito dessa forma. Porém, a lei não embasava a opinião dele, logo ele votaria ou contra ou a favor dos embargos infringentes numa causa XPQOI. Então, isso é muito importante, porque isso é a definição, né, isso é o contrário do ativismo judicial, né? Isso é a definição do juiz que é juiz, né, que não pratica ativismo judicial. É uma situação que foi vivida por esse juiz da Suprema Corte Americana que eu mencionei antes, que é o Scalia. Scalia foi um dos maiores combatentes do ativismo judicial, porque o juiz ativista, ele aplica uma lei que não existe. Ele dizendo que aplica a lei, dizendo que está interpretando a lei, ele não está interpretando nada, ele está criando uma lei que não existe. Ele está aplicando a visão de mundo dele, a visão política dele. Ele não pode fazer isso. Não pode fazer isso para a esquerda, não pode fazer isso para a direita. Ativismo judicial é ruim para qualquer lado. O que aconteceu com ele? Um manifestante queimou a bandeira dos Estados Unidos e foi preso por isso. Numa manifestação em algum lugar, não sei se foi Washington, não sei onde foi. Ele foi preso por isso e a questão chegou ao Supremo e o relator era o Scalia. E ele, no voto dele, diz: eu sou um patriota conservador. Ele era um juiz conservador. Né? Eu sou um conservador, patriota, amo o meu país. É insuportável para mim a ideia de alguém queimar a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira que representa o meu país. Se eu fosse rei, eu mandava esse sujeito para a cadeia por muitos e muitos anos. Porém, eu não sou rei. Eu não faço as leis. Eu aplico as leis. E a Constituição do meu país garante a liberdade de expressão. E queimar uma bandeira numa manifestação é uma forma de se expressar. Estou mandando soltar o sujeito. Né? Então, é isso. Né? É parecido com essa situação aí que você relatou. O juiz tem que aplicar a lei gostando dela ou não. Né? Então,
O juiz não pode, a pretexto de aplicar a lei, criar uma lei que não existe, né? É proibido a polícia entrar nas comunidades dominadas pelo tráfico. Durante a pandemia, ainda tinha esse negócio, durante a pandemia, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? De onde é que o sujeito tirou isso? Hã? Que o vírus suspende o dever da polícia, que é dever, né? De reprimir o crime. Não é faculdade, né? É dever da polícia reprimir o crime. Então, isso não é lei. Isso é a visão política de um juiz de esquerda. Faltou o complemento. Eu que admirei muito os resultados da Lava Jato, e alguns amigos mais à esquerda sempre questionaram muito a forma que o Moro jogou. O sentimento do senhor é que ele cumpriu a lei, ele defendeu a lei. O saldo é evidentemente positivo, né? Você pode questionar a atuação de qualquer juiz, de qualquer promotor, principalmente de quem atua no número de processos que eles atuaram. Estou falando aí da Lava Jato, tanto do MP quanto do Moro, né? O número de processos, o volume de processos. Você pode apontar um erro pontual aqui ou ali, mas o saldo é evidentemente positivo. Mas o questionamento muito do pessoal da esquerda é que houve manobra, que houve forçação de barra. O senhor consegue ver isso em algum momento ali? Eu vou acreditar na sinceridade desse pessoal no dia que eles começarem a falar de manobra e forçação de barra do Alexandre de Moraes nos inquéritos lá do Supremo. Porque se eles não apontarem isso publicamente, não apontarem para Alexandre de Moraes e falarem, olha, está agindo ilegalmente, está exercendo função de polícia, promotor, vítima e juiz, tudo no mesmo processo, enquanto eles não fizerem isso publicamente, eles estão calados, né? A maioria, os juristas estão calados, os juristas de esquerda estão calados. Né? Difícil. É só que o senhor está falando. Tá todo mundo calado, chefe. Todo mundo calado, tá? Porque o sujeito ele é de esquerda, mas ele tem 20 anos como professor de processo penal, tem 30 anos como professor de... Então ele não quer se desmoralizar também, não. Não é isso mesmo. O Supremo pode instaurar um inquérito. Desde 88 que essas pessoas estão falando, o sistema é acusatório. Juiz não pode investigar, nem acusar. Isso é função da polícia e do promotor. Então ele agora não pode dizer, não, mas nesse caso pode. Porque aí é para reprimir o Bolsonaro malvadão e seus apoiadores. Professor, e assim, a gente está encerrando aqui, o nosso tempo ficou um pouco apertado. A entrevista está ótima, a vontade que dá de ficar horas aqui conversando. A gente vai marcar uma segunda entrevista contigo. Mas aí, como você falou... Resta saber se eu vou continuar solto até lá, né? É exatamente onde eu ia chegar. Olha só, os advogados lá, os especialistas que deram opinião para a repórter não falaram. O Congresso está calado. Os juristas de esquerda estão calados. E o nome desse programa é Disse Que, porque... Quem disse que o STF isso aquilo foi o Marcelo Rocha Monteiro, não foi o Michel nem o Júnior Corrissa. Eu com certeza não. A gente já se exime dessa responsabilidade. Isso. E a minha pergunta você já foi comentarista da Jovem Pan e expressava as mesmas opiniões, expressa a opinião na universidade e nas redes sociais, em todos os lugares. Você não tem medo de acabar igual o Daniel Silveira, preso pelo que você fala? Olha, não sei, eu acho que o medo não pode paralisar a gente, não, porque a situação que a gente está vivendo é muito preocupante em termos de restrição à liberdade de expressão, né? A gente não pode deixar que isso prospere. A gente tem que apontar essas ilegalidades, né? Só na imprensa americana foram, por exemplo, acho que 2 matérias sobre os abusos que o Alexandre de Moraes tem cometido, né? Supostamente em nome da defesa da democracia, ele está prendendo sem o devido processo legal, ele está censurando, ele está banindo jornalistas, caçando passaporte de jornalista que faz críticas à atuação dele, né? Veja que coisa de República de Bananas, né? Você ser punido por criticar uma autoridade já é algo profundamente antidemocrático, né? Agora, você ser punido por criticar uma autoridade pela própria autoridade que você criticou, isso aí isso é uma violência. Se eu falo mal do deputado, o deputado pode me prender?
Se eu falo mal do Bolsonaro, o Bolsonaro pode me prender? Não pode, né? Se eu falo mal do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes pode me prender? Parece que pode. Hã? Se eu falo mal dos ministros do Supremo, eles podem me prender? Mas por quê? Porque eu falei mal deles? Eles se sentem caluniados? Vão a um juiz de primeira instância e ofereçam uma queixa-crime contra mim. E esse juiz, que não foi a pessoa que eu supostamente ofendi, vai ter isenção suficiente para dizer: o Marcelo ofendeu o ministro, está condenado. O Marcelo não ofendeu o ministro, só criticou, está absolvido. Então, se eu falo mal do Alexandre de Moraes, como é que eu posso ser punido pelo próprio Alexandre de Moraes? Hã? Então, já é uma absoluta distorção do devido processo legal, né? E a gente não pode ter medo, porque senão a coisa vai piorar. Eu sei que a hora tá apertada, mas eu tenho a minha última e é importante. Vai lá. Eu não sei se o senhor conhece um humorista que nesse momento tá proibido de fazer piadas e tal. Em algumas piadas dele tem um cunho bem pesado. E eu vi uma entrevista do Danilo Gentili há pouco tempo, agora no Flow, deve ter uma semana. Ele levou um advogado especialista. Esse advogado falou que a lei, no momento, existe, está aprovada. E se eu cometer um crime, eu vou dar um exemplo aqui, né? Se eu cometer um crime de racismo contra o senhor, e ele brincar de racismo com o senhor, eu como advogado, se eu falar que foi uma brincadeira, a pena é maior do que se eu realmente assumir que eu tive a intenção de te ofender. E eu achei isso, assim, muito bizarro, né? Porque eu acho que sim, tem que se coibir uma ofensa, seja ela através de piada ou não, dependendo do tipo de ofensa, na minha opinião pessoal. Mas é muito estranho, independente da minha opinião pessoal, uma brincadeira ter um peso jurídico maior do que uma ofensa, literalmente. Ao ponto dele falar: eu como advogado, quando eu for defender um cliente meu, é melhor eu falar que ele ofendeu mesmo. E o objetivo dele era cometer o crime XPTO. O senhor chegou a olhar isso, a avaliar isso? O senhor pode dar uma orientação pra gente? A gente tem outros canais aqui de esportes e a gente brinca e acho que não tá podendo fazer nenhum tipo de piada com nenhum tipo de minoria, e é uma lei muito abrangente e só sobrou, eles brincam, hétero branco, que a gente pode fazer piada. Eu não conheço com detalhes esse... Você está dizendo que já foi aprovado? Não sei se é projeto. Em janeiro, sancionado em janeiro desse ano. O que eu posso dizer é o seguinte: a coisa de 3 ou 4 anos atrás, um grupo de humor chamado Porta dos Fundos fez um filme, acho que era um filme sobre Jesus, né? No qual Jesus, me parece que era um homossexual promíscuo, e Maria, né, Nossa Senhora para os católicos, era adúltera. Deus Pai tentava convencer Maria a trair o marido, a ter um caso com ele, né? Uma coisa assim, para quem é cristão, absolutamente ofensiva. O ministro Toffoli proferiu uma decisão referendada pelo Supremo, dizendo: não importa se é de mau gosto. Ele até dizia: eu acho mesmo que é de mau gosto, mas é humor, não é sério. Não há intenção de ofender, a intenção é fazer piada. Então, se é humor, não pode haver qualquer tipo de restrição. Parece que só durou uns 3 anos, pelo que você está me falando, né? Quer dizer, então, a restrição à liberdade de expressão, ela em si já é uma coisa preocupante, né? Mas uma das preocupações maiores é porque ela é seletiva. Então, você diz assim: não pode fazer piada, né, com a minoria, né, mas com a maioria pode, né? Pode fazer piada com os valores da religião cristã. Não pode fazer piada com Umbanda, com as religiões afro-brasileiras. Mas por quê? Ou pode para todo mundo, ou não pode para ninguém, né?
Então, o que a gente tem visto no Brasil é essa inversão, eu diria, né, do princípio da igualdade. Essas restrições incoerentes à liberdade de expressão. Se tiver coerência, eu ainda acho ruim. Eu acho que tem que poder fazer piada com todo mundo, sobre todo e qualquer assunto. Mas se não pode fazer piada contra o grupo da religião X ou da etnia Y, então também não pode fazer piada contra o grupo da etnia tal ou da religião tal e qual. Então, isso está se perdendo. Eu tenho sentença de absolvição, eu comentei isso, já tenho absolvição de um rapaz que foi para as redes sociais falar que todos os brancos eram imundos, nojentos, e que ele parava de falar com as amigas dele que namorassem branco, porque essa gente sórdia, foi processado por racismo, o juiz disse, está absolvido. Por quê? Porque ele é negro, está falando isso dos brancos. Eu só condenaria se ele fosse branco e estivesse falando isso dos negros. O que é isso? Que tipo de raciocínio pode levar um juiz a ter esse tipo a proferir esse tipo de decisão? Né? São essas situações, né, em que você diz que a discriminação é ruim, mas na verdade você acha que a discriminação é ruim às vezes. Outras vezes ela deve ser tolerada e eventualmente até aplaudida. A gente precisa fugir disso. Né? A gente precisa fugir disso. Isso é um absurdo, cara. Esse cara tinha que estar aqui 6 horas, 5 horas seguidas falando. Professor, só te agradecer muito pela sua presença aqui. Eu vou tentar marcar uma parte 2. Sei que a sua agenda é corrida, mas a gente vai precisar de uma segunda parte que não deu pra gente falar tudo que a gente queria aqui. E queria pedir pro senhor deixar um recado para a nossa audiência, suas redes sociais, uma consideração final. Que se eu quiser, a câmera é sua, fica à vontade. Obrigado, foi uma alegria participar aqui do programa e dizer que a gente deve sempre continuar na luta por esses valores que são os valores fundamentais da nossa sociedade. A gente está vivendo, assisti outro dia uma palestra Falei do pai, né, do professor Ives Gandra, e então vou falar do filho, ministro do TST, Ives Gandra. A gente está vivendo, dizia ele, uma época de demolição de valores, né? Então, a gente deve lutar pela preservação desses valores. Então, quais são esses valores? A liberdade, né? Inclusive, principalmente, a liberdade de expressão, a segurança, né? A segurança de poder exercer, por exemplo, a liberdade de ir e vir sem se preocupar com o criminoso que vai nos abordar ou que pode nos abordar ali na esquina, né? A ideia de que o policial, e essa é uma das inversões de valores com as quais a gente mais se depara, né? O policial, a polícia é uma força do bem, a polícia é a força que nos defende, é a última barreira entre a sociedade e os criminosos, né? O criminoso tem que ser punido, né? O policial tem que ser prestigiado. O policial não pode ler um acórdão da Suprema Corte dizendo que se ele desobedecer os termos da DPF 635, ou seja, se ele for à comunidade combater o crime organizado, ele está sujeito à sanção civil, administrativa e penal. O Supremo está dizendo para o policial, se você combater o crime organizado nas comunidades, você vai ser preso, né? Então, nós temos que lutar contra essa demolição de valores. Você não pode ameaçar de prisão um policial que se propõe a cumprir o seu dever. Você não pode deixar a população de 1.400 comunidades desamparada, entregues, né, sob o domínio do mal, sob o domínio desses criminosos, né? Então, vamos continuar, né? Às vezes a gente desanima um pouco, mas vamos continuar lutando, né, pelo que é certo, né, pelo que é justo, pelo que é verdadeiro, né? Vamos lutar na política, vamos lutar na justiça, vamos lutar nos meios de comunicação, né? Tentar levar essa mensagem para a população. Muita gente já acordou, né? Muita gente já entendeu isso, mas é preciso que
que essas ideias se espalhem cada vez mais. É isso. É isso. E, pessoal, mais uma vez, se vocês chegaram até aqui, agradeço muito a participação de vocês. Não deixe de deixar o seu comentário, sua curtida, compartilhar esse vídeo, porque para que esse trabalho continue existindo, a gente depende da participação de vocês. E não se esqueçam, sigam lá nas redes sociais, Marcelo Rocha Monteiro. Vocês vão encontrar muito mais conteúdo, muito mais ideias interessantes. É isso, até a próxima. Tamo junto. Valeu!